Se você sente que você já entendeu os seus padrões, os seus traumas, todas as suas dores, mas ainda assim está repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros, os mesmos relacionamentos, esse vídeo é para você. Hoje eu quero te explicar uma coisa que praticamente ninguém fala. Entender sobre algumas coisas, saber sobre os seus traumas, estudar sobre eles, falar sobre eles, não necessariamente é resolver eles internamente. Isso acontece porque a gente traz uma compreensão extremamente cognitiva, mas esquece de verdadeiramente aplicar o que a gente conhece na prática. E é isso que vai mudar o jogo e te fazer de verdade parar de repetir padrão, parar de cometer os mesmos erros e finalmente agir de maneira a colocar a sua inteligência emocional para funcionar para você. Eu me chamo Gabriela Camargo, sou psicanalista clínica, pedagoga, mãe de 3 estudantes de psicologia. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar, tintim por tintim, como é que você vai desenvolver a sua inteligência emocional na prática, sem precisar ficar consumindo mais um montão de conteúdo, sem ver o resultado deles acontecendo na sua vida. Muitas mulheres que chegam até mim, muitas mulheres hoje, fazem terapia, consomem inúmeros conteúdos, buscam vivências, fazem meditação, até cuidam um pouco do próprio corpo, têm algum conhecimento sobre a inteligência emocional e sobre o que esses padrões estão tentando mostrar, mas continuam exaustas, continuam confusas e continuam repetindo os mesmos padrões. Essas mulheres, nós mulheres, fomos ensinadas a acreditar que saber das coisas, que apenas ter consciência sobre algo, seria um caminho de resolução. A verdade é que esse conhecimento apenas sozinho dentro da sua cabeça, ele não vai fazer nenhum milagre, muito menos realizar nenhuma mudança dentro do seu corpo ou nas suas ações. Se isso fosse verdade, né, se apenas ter conhecimento de algo, se apenas saber sobre uma coisa, ter consciência dela dentro de nós, mudasse, muitas mulheres que são extremamente inteligentes, assim como você, não estariam passando por situações de sofrimento por conta de um emocional desestruturado. O que eu vejo todos os dias no meu trabalho e o que eu recebo todos os dias aqui no consultório é verdadeiramente o oposto do que essa teoria que nos foi ensinada ao longo da vida. A verdade é que mulheres que são extremamente conscientes daquilo que está acontecendo com ela têm uma dificuldade extrema de se organizar emocionalmente e de trazer essa organização emocional para a prática, no dia a dia, nas ações que acontecem na vida, seja no ambiente de trabalho, seja dentro de casa, na educação dos próprios filhos, ou mesmo na relação com o parceiro. Agora eu quero trazer uma compreensão muito clara para vocês que estão aqui acompanhando esse vídeo. Entender é algo cognitivo, ele está no nosso processo mental, dentro da nossa cabeça, um processo de aprendizado, de saber que algo acontece e por que esse algo acontece. Está no campo daquilo que é pensamento, ou seja, eu penso sobre algo, eu sei por que essas coisas estão acontecendo na minha vida. Eu consigo analisar e até ter clareza de onde vem o meu padrão de repetição emocional, seja ele da minha história, da minha infância, seja ele de uma relação traumática que eu tive anteriormente, eu identifico. Mas lembra que tudo isso está aqui, está só no seu consciente, só na sua cabeça, e isso não é o suficiente para reorganizar o seu emocional. Só saber não basta. Você pode entender o porquê que você está sofrendo, você pode justificar o seu sofrimento racionalmente, mas ainda assim continuar sofrendo, ter dificuldade de sair dessa prisão que a dor te colocou. Vamos entender algo muito prático. O trauma, quando a gente passa por uma vivência traumática, tem uma experiência negativa que marca a nossa vida, ele é uma memória emocional. Na psicanálise, a gente chama isso de ponto nodal. O ponto nodal é o trauma original, ou seja, a primeira ferida. E o que a gente esquece é que esse primeiro trauma, ele vai gerar em nós algumas respostas, alguns comportamentos que a gente chama de
padrões automáticos de resposta. Toda vez que eu tenho algo que me associa a esse comportamento inicial, a esse trauma inicial que eu tive, o meu corpo aprendeu a reagir de uma determinada maneira. E esse padrão automático, ele vai se instalar. Toda vez que você reforçar um pensamento ali dentro de você que vai te lembrar daquele trauma original, mesmo que seja uma lembrança inconsciente, você vai ter uma mesma resposta. Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Relacionamentos. Você viveu uma experiência de relacionamentos abusivos, você foi abandonada, você foi traída, você foi deixada. Toda vez que algo, não necessariamente um abandono, mas que algo te reporta a essa emoção primária do seu trauma, você tende a reagir da mesma forma. Abandono, necessidade de validação, de aprovação, explosões emocionais, as pulsões que nós temos, né, que nos fazem explodir emocionalmente. Tudo isso está registrado de uma maneira emocional, não de uma maneira apenas racional. Entender o porquê isso acontece não minimiza o impacto emocional que isso traz para a sua vida, tá? As nossas emoções, elas não correspondem à lógica. Elas são sentimentos, elas são ímpeto das nossas relações, estão no ímpeto das nossas relações, tá? Agora eu quero trazer algo para vocês que a gente vai olhar por um viés sistêmico. Imagina que toda essa compreensão que você tem não está sendo suficiente ou ela não basta, porque você é uma mulher inteligente, uma mulher que sabe raciocinar sobre as coisas, mas tem uma dificuldade extrema de se organizar emocionalmente, mesmo tendo diversas ferramentas de conhecimento. Entenda que o seu sistema, ele vai repetir, e aí quando eu estou falando de sistema, eu estou falando dessa organização da sua vida. Ele vai repetir nas suas experiências aquilo que não foi reorganizado dentro de você. Ou seja, se você tem uma dor e você não reorganiza ela dentro de você, um trauma, uma experiência negativa, e aquilo gerou essa resposta emocional química dentro do seu corpo, o seu sistema automaticamente de resposta vai buscar situações parecidas com aquilo que você já está habituado. Ele vai buscar exatamente aquilo que ele já conhece, aquilo que ele já sabe lidar, mesmo que isso te cause dor e sofrimento, é algo que é conhecido para o seu cérebro, conhecido para o seu corpo. O seu corpo já está acostumado a lidar com situações de dor. E o que ele faz? Busca mais do mesmo, mais do que aquilo que ele já aprendeu. E é por isso que você até tem um monte de consciência, é por isso que você até estudou sobre muitas coisas, já realizou inúmeros procedimentos, leu um monte de livro, é extremamente inteligente, mas ainda não conseguiu resolver essa questão emocional dentro de você. Você busca familiaridade com esses eventos porque dessa forma a sua cabeça, o seu sistema, o seu organismo entende que haverá ali uma oportunidade de fazer diferente. Pensa nisso. Aqui 3 pontos muito importantes que vão explicar alguns dos estados emocionais mais comuns e o que eu mais recebo em consultório também, que é estados onde a gente tira a nossa consciência do momento presente e transita com ela por lugares que muito dificilmente vão trazer alguma resposta positiva. Pensar demais em algumas situações que acontecem na nossa vida, sem saber exatamente como organizar isso dentro de você, vai te causar uma sensação de ansiedade. Você vai projetar respostas, você vai imaginar conflito, você vai criar diálogos internos aí dentro de você que muito provavelmente vão ser um fator de ansiedade para a sua vida cotidiana. Agora, se você, ao invés de estar presa ao invés de estar focando no seu futuro, né, no que vai acontecer à frente, fica lá na terapia, deita lá no divã e fica só remoendo as suas dores. Fica voltando no passado, falando de todos os seus relacionamentos ruins, de como você não se sentiu amada e valorizada, sem ter uma ferramenta e uma reorganização interna de todos esses, lembra que eu falei para vocês do ponto nodal? Se você não organiza todos essas explosões de dor que estão chegando até você dentro de uma sessão de análise, você só se aprofunda nela
e tem a grande tendência de entrar num processo depressivo, porque você vai simplesmente se ancorar em algo que já passou, em algo que não está mais no seu presente. Então, você ficar revivendo o seu passado, remoendo todas as coisas que aconteceram com você, está longe de ser um processo de cura. Tem gente que está há anos fazendo análise, lendo, estudando, indo para um monte de movimento, mas não aprendeu a fazer essa reorganização interna. E aí se sente cada vez mais cansada, e aí se sente cada vez mais exausta e não tem o resultado que precisa. Comenta aqui embaixo para mim no vídeo se você já fez terapia e se você já sentiu dificuldade em ver a transformação acontecendo na sua vida, mesmo estando no processo terapêutico. Agora a gente vai olhar juntas para 3 pontos de extrema importância. Você buscar, você obter inteligência, você ser uma mulher consciente, totalmente alinhada ao que está acontecendo, por que está acontecendo, por qual caminho isso está chegando até você, não é falha. Não é um erro você buscar essas informações, não é um erro você consumir conteúdos que vão te trazer para dentro da consciência ideias, conceitos de por que que você faz o que faz, porque que mesmo sabendo desse tanto de coisa, você ainda não consegue mudar. E é aqui que vem a grande virada de chave. Ter conhecimento nunca foi o problema, né? Buscar por conhecimento nunca foi o problema. Mas tentar trazer esse conhecimento para a sua vida, sem ter uma estrutura para onde ele vai ser aplicado na sua vida real, é que está te trazendo essa sensação enorme de falhar. Uma mudança, um conhecimento, ele só é válido dentro da nossa vida quando, além dele estar no meu consciente, no meu coração, ele vai estar aplicado à minha vida diária. Ele vai virar um hábito, ele vai virar uma rotina, ele vai virar uma construção da identidade de quem eu sou e de quem eu desejo me tornar. Então não adianta só saber, não adianta só ficar se justificando, não adianta mais você ler mais um livro, fazer mais um curso, se capacitar mais um pouco, se na verdade tudo aquilo que você está ingerindo de conhecimento não está sendo colocado em prática na sua vida, tá? Segunda verdade que eu quero que vocês tenham consciência hoje. Essa mudança emocional, ela exige de nós, mulheres, de nós, que passamos e enfrentamos inúmeros momentos de dificuldade na vida, uma organização, uma estrutura, uma prática aplicada e não força. Não adianta você se forçar a fazer algo se você não tem estrutura, se você não tem preparo para fazer isso, se você não está sendo acompanhada por alguém que vai te direcionar às ações. Não é só te trazer conhecimento teórico, não é só consumir conteúdo na internet, mas é aplicar esse conteúdo à sua vida cotidiana. Verdade número 3. Essa é a mais profunda e eu quero que vocês anotem. Ninguém, absolutamente ninguém, sustenta essa consciência profunda, esse tanto de conhecimento que você insiste em despejar em cima de você sozinha por muito tempo. Chega um momento que você precisa encontrar alguém que coloque ação em tudo aquilo que você sabe, em tudo aquilo que você conhece, em tudo aquilo que você já estudou, já buscou, mas que ficou paralisado aqui na sua mente apenas como consciência para justificar para você mesma e para as outras pessoas porque você é tão inteligente, mas segue repetindo os mesmos padrões. E nós mulheres, nós temos uma questão muito intrínseca na nossa feminilidade, por conta de inúmeros processos que nós mulheres já precisamos passar, onde a gente não consegue pedir ajuda. A gente acha que precisa dar conta de tudo. A gente acha que depender do apoio, do suporte de outra pessoa é um crime. Meu Deus, serei menos mulher se eu solicitar ajuda para alguém. Parem de uma vez com isso. Apoio não é dependência. Solicitar ajuda quando está difícil de trazer aquilo que está para a cabeça, que está dentro da nossa cabeça, para o nosso coração, nunca foi depender de alguém. Muitas vezes a gente vai precisar de um direcionamento, muitas vezes a gente vai precisar de alguém olhando de fora e te conduzindo para onde você verdadeiramente deseja ir.
E essa condução, ela tá longe de ser fraqueza. Buscar alguém que te oriente, que te mostre o caminho, que já tenha enfrentado essas dificuldades que você está enfrentando, tá longe de ser fraqueza. Muito pelo contrário, isso mostra o quanto você é madura, o quanto você está disposta a aplicar tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você já conhece, para transformar a sua vida, para transformar a vida dos seus filhos, para transformar o seu relacionamento, para fazer dinheiro, mulher. Dinheiro, porque se você não tem inteligência emocional, se você tem um emocional instável, você tem um montão de conhecimento, você pode botar um montão de curso na banca, você pode ser a melhor da tua empresa, mas o teu emocional vai te sabotar, a tua mente vai te sabotar e os seus conhecimentos não serão suficientes. A sua inteligência não vai ser o suficiente. Uma estrutura para isso acontecer, uma linha para você seguir, uma mentora que possa te apoiar nesse processo é, na verdade, a construção de uma segurança para que você possa realizar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sabe e tudo aquilo que você tem certeza que vai fazer diferença na sua vida. E é por isso que você, mulher tão inteligente, que está aqui me acompanhando, está aqui me escutando, já se identificou com muitas das coisas que eu trouxe para você. Sabe muitos caminhos que a mente percorre, tem inúmeros conhecimentos ali, mas uma dificuldade tremenda de colocar isso em prática e de alinhar o seu emocional. E de saber verdadeiramente como você vai tirar esse conhecimento da cachola, colocar ele dentro do seu coração e aplicar ele na sua vida diária. Se esse vídeo, se você ficou até aqui, e se esse vídeo fez sentido para você, provavelmente você já percebeu que para você não está faltando força de vontade, muito menos faltando inteligência. O que falta nesse caminho todo que você já percorreu até aqui, mulher, é organização interna. Nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou mostrar para você como é que esses padrões se formam. Por que que o nosso feminino adoeceu tanto? Por que que nós, mulheres, temos com tanta dificuldade de alinhar esse feminino, esse conhecimento, essa inteligência, essa busca toda em prática para o nosso dia a dia? Para vocês terem ideia, grande maioria das mentoradas que eu tenho são terapeutas, são médicas, médicas veterinárias, mulheres extremamente inteligentes, mas com o emocional totalmente fragilizado, sem direcionamento, sem acompanhamento, apenas com um monte de conhecimento e muita dificuldade de conseguir aplicar. Aqui eu vou ensinar você como é que você sai desse lugar de saber, saber e não se violentar mais emocionalmente. Como é que você vai verdadeiramente aplicar todo esse conhecimento em prática na sua vida? Se inscreve aqui no canal se você gostou e está comigo até agora. E comenta aqui embaixo para mim, em qual área da sua vida você sente que sabe muito, mas muda pouco. A gente vai continuar essa conversa.